Boa noite. O nosso grupo é composto por 5 integrantes, né? E o meu nome é Bruno Souza, sou do segundo D, do turno da manhã. Boa noite, gente. Meu nome é Darielle, eu sou do segundo M. Boa noite, meu nome é Maria Eduarda e eu sou do segundo M. Boa noite, meu nome é Gabriel Lima Araújo, eu sou do segundo A. Boa noite, eu sou o Bruno Dias, eu sou do segundo B do turno da manhã. Então, o nosso eixo temático, né, no qual foi designado o nosso grupo, né, é pandemias, a dispersão mundial, o papel do transporte na disseminação das doenças pelo espaço geográfico. Então, de forma geral, aqui na introdução, né, a gente vai falar da disseminação do Covid, ou até mesmo de outras pandemias, pautando principalmente na questão do espaço geográfico e do transporte. Aqui temos um sumário, né, caso seja preciso. E de início, a gente é preciso, né, devemos conceituar, devemos nos atentar o que de fato é espaço geográfico, pois será por meio de um seu conceito que conseguiremos nos orientar para avançarmos e abstrair em sua integridade o que esse tema pede de nós. O espaço geográfico, de modo geral, é aquele lugar onde foi modificado pelo homem que contém um passado histórico e foi transmitido pela organização social, técnica e econômica daqueles que habitam ou habitavam esses diferentes lugares. Portanto, o espaço geográfico, de forma introdutória, é o palco das realizações humanas. Porém, não há um consenso a respeito da definição de espaço geográfico, pois esse conceito é abordado por diferentes perspectivas e correntes de pensamento. Contudo, para os geógrafos humanistas, o espaço geográfico refere-se ao espaço de subjetividade, portanto, é o meio de vivência na qual as pessoas imprimem sua identidade e transformam segundo suas ações, sendo assim um produto das relações humanas. Por fim, é considerado atualmente o objetivo do estudo da geografia, compõe o espaço geográfico tanto meio natural como paisagens modificadas pela atividade humana. De forma bem breve, podemos agregar algo a mais a esse conceito, onde, tendo em vista o ambiente em que vivemos atualmente está rodeado, e em sua maior parte, presente em sua grande parte, por sinais e formas de onda de rádio, internet, meios que a informação em um mundo cada vez mais globalizado se propaga. Dessa forma, nós temos literalmente um espaço geográfico que é composto por coisas invisíveis aos nossos olhos, tais como as ondas de propagação de informação, tal como as coisas que a gente, materiais, né, que a gente literalmente pode pegar. Contudo, o conceito bastante presente na geografia em geral, o espaço geográfico apresenta definição bastante complexa e abrangente. Outros conceitos também relacionam o espaço geográfico antes que estão contidos nele. Logo, que é um conceito ligado a um local que nos é familiar ou que faz parte da nossa vida. Paisagem que é a porção de espaço que a nossa visão alcança e é o produto da percepção. Então, a primeira definição de espaço geográfico foi feita pelo filósofo Aristóteles, para o qual este era a inexistência do vazio e o lugar como posição de um corpo entre outros corpos. Para Aristóteles, ignorava o homem como constituinte do espaço, né? Contudo, ele já considerava um aspecto importante da estrutura do espaço geográfico a localização. Então, para Aristóteles, apenas a localização local, de forma mais simplista, podemos dizer, sem ação humana ou de outros seres, já era constituinte do espaço geográfico. Mais adiante, no século XVIII, Immanuel Kant define o espaço como sendo algo não passível de percepção, porém o que permite haver a percepção. Ou seja, Kant introduziu a ideia de que o espaço é algo separado dos demais elementos espaciais. Entretanto, suas ideias não permitem concebê-lo como algo constituinte de significado, estrutura própria. Ela pode ficar meio vaga, essa ideia de Kant, mas ele diz de forma mais geral aqui que o espaço geográfico é além daquilo que a gente pode ver, são elementos espaciais. Mais tarde, né, outros filósofos inseriram o homem como um componente essencial para a compreensão do espaço, como ser que cria e modifica espaços de acordo com suas culturas e objetivos.
Por último, seguiu a concepção filosófica de espaço proposta por Marie Merleau-Ponty. O espaço não é o meio, real ou lógico, onde se dispõem as coisas, mas o meio pelo qual a posição das coisas se torna possível. Todas essas concepções filosóficas do espaço, que entretanto diferem um pouco da concepção geográfica atual. Então, aqui, para Marie, o espaço não é algo totalmente racional, lógico, real. Ele pode ser também, parece um pouco também com a ideia de Kant, que ele é algo mais, podemos dizer, transcendental, algo assim, um pouco além da concepção humana, como algo mais material. A concepção geográfica de espaço que predominou de 1870 a meados de 1950, embora este ainda não fosse considerado como objeto de estudo, né, como ainda sendo algo meio superficial, algo não tão aprofundado e não se tornando, de certa forma, uma ciência, se é que podemos dizer, uma ciência entre aspas, porque não é necessariamente uma ciência, mas um ramo em que a geografia estuda, não foi nessa época ainda. Foi a parte que começou a tomar mais forma para ser introduzida foi por Hatzel e Hartshorne, para os quais a concepção de espaço vital se fundia com a de território, à medida que era atrelado a ele uma relação de poder. Hartshorne usa o conceito de Kant, ou seja, para ele o espaço em si não existe. O que existe são fenômenos que se materializam neste referencial. Aqui o espaço e tempo são desprezados. Então, essa teoria de 1870 até 1950, ela ainda estava baseada nos ideais, de certa forma, iluministas, ideais de Kant, pautando principalmente na ideia de que o espaço não é algo material, mas sim algo que é um pouco além disso, como fenômenos que acabam agindo neste meio, que acaba, de certa forma, formando o espaço geográfico. Mas, a partir da década de 50, o espaço passou a ser associado à noção de planície isotrópica, superfície plana com as mesmas propriedades físicas em todas as direções, homogêneo, sob a ação de mecanismos unicamente econômicos, uso da terra, relação entre centro e periferia. Então, a partir da década de 50, ele começou a tomar uma questão mais física, uma questão mais social, e uma questão mais geográfica do espaço geográfico em si. Em 1970 surgiu uma nova concepção atrelada à geografia crítica, que tem como base os pensamentos marxistas e para o qual o espaço é definido como um local de reprodução das relações de produção. Nessa concepção, espaço e sociedade estão intimamente ligados. Aqui já começa a dar de forma mais clara para a gente a relação social entre a questão, por exemplo, aqui, né, dos pensamentos marxistas, no pensamento marxista, a relação entre a produção, entre o trabalhador, entre toda a comunidade em como um todo. Mais tarde surgiu uma nova concepção, né, a epistemológica para a geografia, que passa a encarar o espaço como fenômeno materializado. Ou, nas palavras de Alves, o espaço é produto das relações entre homens e dos homens com a natureza. E, ao mesmo tempo, é fator que infere nas relações que constituem. O espaço é, então, a materialização das relações existentes entre o homem e a sociedade. Então, aqui, de forma um fenômeno materializado, né, de forma mais encarnada, podemos dizer, deixa mais claro para a gente que as relações entre o homem e a sociedade, o espaço geográfico, é onde, além da parte paisagem natural já constituída, já construída, temos a relação do homem no espaço geográfico. Então, eu só vou passar um slide, um videozinho daqui a pouco, mas antes disso, para sintetizar, né, de forma mais clara, né, trazendo para o contexto atual, portanto, agora trazendo para a nossa realidade atual, o coronavírus, né, Covid-19, tem uma relação muito grande entre a sua disseminação pelo globo, por todos os continentes mundiais. Então, a relação do espaço geográfico, a relação humana, da relação social, entre a comunidade, entre as sociedades no geral. No início da pandemia, após a OMS declarar pandemia global por conta do novo coronavírus, os casos de Covid começaram a subir de forma exponencial. Isso muito se atrela à negligência de muitos governos em gerir a pandemia e a dificuldade.
Além disso, é de suma importância ressaltar que sua transmissão de forma repentina e que não parecia ter fim está muito arraigada ao fato da própria população não ter consciência de seus atos, né, e não se protegerem mediante o contexto, sendo o negacionismo e a falta de instrução grandes pontos, grandes fatores para essa explosão. Esse vídeo aqui retrata tudo isso, mostrando de forma mais clara a transmissão do início da pandemia. Então, o início da pandemia no Brasil, ela começou até de forma sutil, né? Parecia ser algo inofensivo, porém, com o passar do tempo, foi tomando proporções extremamente grandiosas, digamos assim. E isso está diretamente ligado à relação humana, né? Além do seu individual, que é muito importante da pessoa, da sua consciência, do saber da pessoa, dela ter consciência dos seus atos, né? Própria disseminação, uma consciência, um pensamento mais social, né? Que você teria com preservar não só a sua vida, mas dos seus familiares ou das pessoas no geral, no seu contexto inserido. Então, aqui a questão do espaço geográfico é extremamente importante na relação da disseminação da pandemia, principalmente a pandemia que estamos vivendo hoje. Aqui a gente traz um vídeo para descontrair, né, a questão da transmissão no nosso país, que de forma, como eu tinha dito, começou de forma inofensiva, né, porém agora agora está tendo uma coartação dos casos, né, mas tinham tomado umas proporções muito grandes. Só um momentinho que eu vou passar o vídeo. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Deja vu, I just been in this place before. Higher on the street, and I know it's my time to go. Going new, and the surface of mystery. Standing on my feet, so hard when I try to be me. Whoa. Então, né, posterior a esse vídeo, de forma mais distraída, né, um vídeo contendo até de certa forma, podemos dizer, de uma forma mais informal, memes, né, mas são memes pautados no que realmente, infelizmente, aconteceu por negligência política, principalmente na questão de gerir a pandemia do novo coronavírus. E aqui fica evidente a questão social, em que o espaço geográfico, né, a questão entre a relação humana e a sociedade está afetado. Principalmente a questão da relação do poder público, né, do Estado maior, influenciando na questão da população, que, por sua vez, com de certa forma, pouca instrução ou pouca forma de reduzir, ou meios de reduzir os casos ou a disseminação do vírus, acabou gerando o que vemos nesse vídeo aqui, uma explosão, podemos dizer, dos casos do novo coronavírus. Então, só para sintetizar aqui mesmo, novamente, ao aplicarmos o fato do espaço geográfico ser um local, um produto das relações entre o homem com a natureza, um local que vai da zona rural até os grandes centros urbanos, né? Relação social entre as pessoas que está estendida em todo o espaço, em todo o nosso planeta. Como São Paulo, Belo Horizonte e outras inúmeras regiões urbanas, temos como resultado a relação social, o convívio social do ser humano. Como já dito pelo filósofo grego Aristóteles, o homem é o ser social, porque é um animal que precisa de outros membros da mesma espécie. Analisando esse panorama dito pelo filósofo, o fato das relações humanas serem essenciais e a transmissão do Covid é feito por meio desse contato. O Covid aproveita, de certa forma, podemos dizer, né, ele se formou a partir desse contato, né, ele se transmite e, de certa forma, sobrevive a partir desse contato. O qual, se ele se transmite e se muta, logo está próximo para comunicar e afeta de forma direta a transmissão deste vírus, por toda a comunidade que estamos inseridos. Logo, todos os cuidados devem ser tomados e que podem evitar este contato de forma direta. Evite-o, pois é a forma mais eficaz de erradicar essa pandemia atual.
O uso de máscaras e meios de proteção são indispensáveis, tendo em vista que o contato social nem sempre pode ser evitado. Contudo, devemos nos precaver, reduzindo a taxa de transmissão do novo vírus. Bom, boa noite, gente. Então, o primeiro passo para a gente entender como o Covid tem influência com o espaço geográfico é importante que a gente saiba como ele é transmitido e o que ele causa no nosso organismo. Bom, todo mundo acho que já tem consciência disso, mas é sempre bom estar relembrando que ele é transmitido por meio de gotículas de saliva, contato físico, como aperto de mão, abraço, espirro, tosse, entre outros, e regiões infectadas. Pode passar, amigo, o slide. Bom, como ele age no nosso organismo? Isso varia de pessoa para pessoa. Muitas não sentem nada e são chamadas de assintomáticas. Mas mesmo assim, no seu período de incubação, elas podem transmitir o vírus para outras pessoas. Agora, já outras apresentam um quadro mais grave, levando até a necessidade de intubação. O Covid, ele entra pelas nossas vias respiratórias, olho ou boca, e tem a capacidade de se multiplicar e espalhar nosso corpo. Em casos mais graves, podendo afetar nossos pulmões. Seus principais sintomas são dor, febre, falta de ar, perda de paladar ou olfato, cansaço, diarreia, entre outros. Aí tem um videozinho curto que mostra detalhadamente o que eu acabei de explicar. Pode passar, amiga. E um dos principais problemas enfrentados nessa pandemia foi a falta de hospitais localizados nas zonas periféricas, sendo a grande maioria localizados no centro da cidade. A distância das favelas aos centros de saúde também pode constituir uma dificuldade para salvar a vida de uma pessoa, quando a situação é de urgência. E o que ajudou muito nessa pandemia foi o SUS, que ajudou muitas pessoas necessitadas nesse período. Então, onde o vírus se localiza? Partículas de coronavírus podem ser encontradas no ar em locais frequentados por pessoas infectadas. De acordo com o portal Fiocruz, as partículas virais liberadas por secreções podem permanecer no ar de 40 até 2 horas e meia. Pode passar. Onde o vírus mais se alastra e a forma mais rápida é porque o vírus se alastra facilmente em lugares fechados e com muitas pessoas. A transmissão por contato é a transmissão da infecção por meio de contato direto com uma pessoa infectada. Por exemplo, durante o aperto de mão, seguido do toque nos olhos, nariz ou boca, ou com objetos e superfícies contaminados. Pode passar. E no ambiente familiar, com a decretação da pandemia, houve repentina necessidade de mudança de hábitos que está impactando diretamente na rotina da população e no convívio social e familiar. A determinação do governo e dos organismos sanitários é o distanciamento social como medida de prevenção à disseminação do vírus. Nesse contexto de isolamento em domicílio e, consequentemente, alteração na rotina da família, as relações familiares tendem a se intensificar, favorecendo o aumento de conflitos e até casos de violência doméstica. Boa noite. Eu irei falar sobre o transporte, tanto público quanto privado, durante a pandemia. Quais foram suas influências e o que aconteceu para a taxa do transporte público ter uma queda tão grande durante a pandemia? Pode passar. É perceptível ver que antes da pandemia o uso de transporte público, como o ônibus, por exemplo, era altíssimo. A grande parte da população do Brasil é considerada uma população mais pobre, então eles andam mais de ônibus e se locomovem a pé. Automóveis também entram em uma faixa média pelas famílias de média renda, motocicletas, ônibus e vans.
E a transmissão por meio dos ônibus se tornou muito mais fácil, mesmo a pessoa estando de máscara, seguindo todos os protocolos, o governo não aumentou o número de transporte público. Com isso, o trabalhador que tem que chegar na hora do seu serviço com outras pessoas não vai esperar o ônibus estar vazio para poder entrar. Eles vão se aglomerar e com isso a transmissão se torna muito mais alta, mesmo você obedecendo todos os protocolos da Covid. Pode passar, Bruno. Então, os meios de transportes mais considerados seguros durante a pandemia foram as bicicletas e os táxis comuns. Inclusive, bicicletas teve um grande número de vendas durante a pandemia. Muitas pessoas começaram a fazer trilha na cidade e até mesmo se locomover para o trabalho, né? O táxi também foi um ponto que aumentou, porque por se tratar de um transporte mais privado, onde vai poucas pessoas, com isso acaba tendo menos aglomeração. Os mototáxis também tiveram um aumento, que também estava em baixa, os aplicativos de mobilidade, como por exemplo o Uber, e agora o transporte público que teve uma queda muito impactante. As pessoas que têm condições de se adaptar a um transporte privado conseguiram. Já as pessoas que não tinham tantas condições continuaram no transporte público. Pode passar, Bruno. Os critérios mais usados pelas pessoas para escolherem são tanto a aglomeração quanto a facilidade de acesso, o tempo de condução, os preços. E as bicicletas foram as mais usadas, porque a pessoa pode sair na hora que ela quiser e ela não vai se aglomerar com outras pessoas. O transporte é individual. Tanto que, por exemplo, fora do Brasil, na Índia, bicicletas são o meio mais utilizado no país. Carros e motocicletas ficaram em segundo por pessoas que adquiriram e as que já tinham, tanto por causa da facilidade de acesso, tempo e a segurança no transporte. Já ônibus, trens, os ônibus que eram públicos, tanto os trens, barcos e balsas, tiveram também uma baixa, tanto pela sua alta aglomeração, o tempo também que não é muito rápido devido ao transporte público, e a segurança também, que as pessoas tiveram muito medo, tanto no risco de contaminação, de ficar perto de outras pessoas. Pode passar. E nós decidimos comparar tanto a peste bubônica, mais conhecida como peste negra, com a Covid-19. A população total hoje no mundo é em torno de 7,8 bilhões de pessoas. Até hoje se contaminaram, no momento exato que tiramos os dados, foram 219 milhões de pessoas. Mortos estamos na casa dos 4 milhões e 500 mil. É um número considerado 17% dos mortos que se contaminaram. Já a peste negra bubônica, a população total naquela época de 1.500 a 1.300 era em torno de 450 milhões de pessoas, ou seja, não era quase nem 10% do que é hoje. E o número de mortos, que não é um número exato, porque na época não se contabilizou muito, são estimativas de 75 a 200 milhões. Se você levar em conta que a população é 450 milhões e pegar esses dados de 200 milhões, você consegue ver que foi quase 50% da população morta. Enquanto hoje são 17%, antigamente foi quase metade da população mundial. Ou seja, as chances de a população de antigamente entrar em extinção, que era um número altíssimo, era muito maior do que é hoje. Bem, depois da gente finalmente ter entendido como está a relação do espaço geográfico, como funciona a transmissão no geral, no ambiente familiar e no transporte, depois de entender tudo isso, cara, cada um ainda tem que continuar fazendo a sua parte. A gente ainda está vivendo numa pandemia, mesmo agora que tem uma grande parcela da população já vacinada, uma grande diminuição no número de casos, o uso de máscara ainda é essencial. E tanto quanto os outros cuidados básicos, que são o uso de álcool em gel, distanciamento, tudo isso para que a gente não volte para como aconteceu agora em 2021, e teve a lotação de alguns lugares.
dos leitos de UTIs, mas, enfim, informação e cuidado acima de tudo sempre, tá? E, bem, é isso. Obrigado aí a quem viu bem, se cuidem. É isso. Obrigado.